Eu moro na Inglaterra, e para quem mora aqui deve se lembrar de que nevou bastante no inverno de 2018. Eu costumava adorar a neve, mas depois do que aconteceu, não sou mais fã. Minha família mais próxima planejava visitar parentes em Cornwall no final de semana, mas eu não estava interessado em acompanhá-los. Não me dou muito bem com eles e preferia muito mais ter ficado em casa. Então, fingi estar doente. Eu não esperava que funcionasse, mas funcionou. Eles foram sem mim e me deixaram responsável pela casa, o que estava tudo bem para mim. Para constar, eu tinha 16 anos, então não é como se eles estivessem sendo irresponsáveis. O sábado foi ótimo. Fiquei no computador, assisti Netflix e brinquei na neve com meu cachorro por um tempo. Ela adora a neve mais do que qualquer coisa. Naquela noite, estava terminando uma missão no Call of Duty quando comecei a sentir fome. A casa estava cheia de comida, mas principalmente comida que exigia muito esforço para preparar. Decidi andar até a peixaria na vila. Nesse momento já estava escuro lá fora e a neve tinha parado de cair, mas estava muito profunda. Peguei algumas moedas e enfiei no bolso antes de vestir um casaco e sair. O caminho que eu faço envolve descer uma passagem arborizada que tem alguns postes de luz para iluminação, antes de sair perto da estrada principal onde fica a peixaria. Quando cheguei lá, estava escuro. Comprei algumas batatas fritas, uma salsicha empanada e comecei a voltar para casa. Estava pela metade da passagem, segurando minha refeição, quando ouvi isso nas árvores bem à minha direita. Um galho se partiu. Virei a cabeça rapidamente, mas não consegui ver nada. Meu coração estava acelerado, mas tentei me convencer de que era apenas um animal até ouvir novamente. 2 estalos em rápida sucessão. Agora eu estava com medo. Comecei a andar rápido para casa e esqueci do que estava por vir. A última parte da passagem, que estava quase completamente escura. A lâmpada do poste havia queimado meses atrás, e a prefeitura não se preocupou em consertar. Suspirei com frustração e preocupação. Continuei a andar antes de ouvir isso. O som contínuo de galhos se partindo parou por um momento, antes de ser substituído por um barulho de pisoteio. Parei, virei-me e meu coração parou. Eu podia ver uma figura negra recortada pela lâmpada mais adiante na passagem. Uma figura negra que vinha correndo direto para mim. Virei-me e corri na neve a toda velocidade. Eu saí apressado do beco e corri para minha casa, que estava a apenas cerca de 10 metros de distância. Tirei as chaves enquanto corria e as enfiei na fechadura. Assim que cheguei perto o suficiente, me joguei para dentro de casa e bati a porta atrás de mim, trancando-a. Olhei pela janela da porta e não vi nada. As ruas estavam desertas. Não seria tão ruim se terminasse ali, mas não foi o caso. A paranoia me manteve acordado até tarde, perto da meia-noite. O cachorro começou a fazer barulho, latindo e arranhando a porta dos fundos. Eu sabia lá no fundo pelo que ela estava latindo, mas não queria acreditar. Fui até a porta dos fundos, mas estava muito escuro para ver alguma coisa. Reuni coragem e acendi a luz para mais uma vez não ver nada. O jardim dos fundos estava vazio. Arrastei o cachorro para longe da porta e voltei a assistir TV. Mas algo estava me incomodando. Não conseguia pensar no que era. O jardim dos fundos estava intacto, exceto por meus passos indo até a porta dos fundos quando cheguei em casa. Foi aí que percebi. Eu entrei pela porta da frente. Minhas veias viraram gelo e, ao caminhar até a porta dos fundos, percebi que algo estava muito errado. Senti o ar frio no rosto. Fui até lá e parei de repente. Estava escancarada. A estrutura da minha casa oferece 3 opções diferentes quando você entra. A sala de estar onde eu estava, cozinha ou escadas. Ao recuar lentamente para a parede, ouvi um som leve, mas claro, lá em cima. Com isso, peguei o cachorro, peguei meu telefone e corri direto para os vizinhos. E por ser meia-noite, toquei a campainha cerca de 10 vezes antes de obter uma resposta. Eles estavam furiosos por serem acordados, mas quando contei o que estava acontecendo, eles me deixaram entrar imediatamente. A polícia demorou cerca de 40 minutos para chegar por causa da neve que caía novamente intensamente, e quando chegaram, fizeram uma busca minuciosa na casa. Não encontraram nada. As pegadas foram todas cobertas pela neve, mas as câmeras de segurança mostraram uma figura saindo diretamente pela porta dos fundos. Pouco depois que saí e pulei a cerca no final, eles desapareceram na mata atrás da minha casa. Dói saber que ele ainda está lá fora e
e que sabe onde eu moro. Estou dormindo mais tranquilamente agora, e temos uma nova fechadura na porta. E por um tempo, eu estava constantemente preocupado com a segurança minha e da minha família. Antes de eu e minha namorada Jenny oficializarmos nosso namoro, costumávamos sair juntos o tempo todo. Ambos praticamos snowboard, e a família dela possui uma casa pequena em estilo cabana em Vermont, não muito longe do Stowe Mountain Resort. Isso aconteceu por volta do nosso 10º encontro. Ela me convidou para passar um final de semana lá com ela para irmos fazer snowboard juntos pela primeira vez. Era uma viagem de cerca de 5 horas. Conforme nos aproximávamos da casa dela, passamos por uma estrada sinuosa e isolada, onde ocasionalmente encontrávamos entradas que levavam a propriedades cercadas por paredes de árvores. Estávamos bem nas montanhas. A visão de outros carros nesse ponto era algo impressionante. Realmente parecia que estávamos sozinhos lá em cima. Muitas das entradas nem tinham marcas de pneus na neve, o que indicava que muitas casas estavam vazias. Jenny me disse que isso acontecia porque muitas das casas eram de propriedade de pessoas de outros estados, assim como a situação dela. Eu estava dirigindo a uns 30 km por hora quando ela gritou para eu reduzir a velocidade. Está chegando. Então eu pisei no freio e surgiu uma pequena abertura nas árvores que eu teria perdido se não fosse por ela. Percorremos essa trilha estreita com tração nas 4 rodas, que levava à pequena casa coberta de neve. A casa parecia incrivelmente aconchegante. Estacionamos e a primeira coisa que fizemos foi ligar o aquecimento na casinha. Descarregamos nossas coisas lá dentro e, como já estava escurecendo, apenas preparamos algumas das comidas que trouxemos para o jantar e assistimos a um filme. Na verdade, a casa tinha praticamente tudo. Aquecimento, eletricidade, exceto água encanada. A família dela tinha galões e galões de água para coisas importantes, como lavar as mãos e os pratos. Mas não havia vaso sanitário funcionando, então ela me disse que tínhamos que usar a privada do lado de fora. Naquela noite, só precisava fazer xixi, então fui até a varanda da frente e urinei na neve. Estava nevando também naquela noite. Dormimos em algum momento durante o segundo filme e acordamos bem cedo com os alarmes do telefone. Queríamos aproveitar a neve fresca na montanha. Começamos a nos organizar para a estação de esqui. Após o café da manhã, precisei usar a privada do lado de fora. Corri até lá com meus sapatos e meus pés começaram a congelar. No caminho para a privada, no entanto, vi pegadas na neve. Eram meio grandes, mas não consegui dizer se eram pegadas de botas ou de animais. Eu segui o rastro e ele realmente contornava a casa e depois adentrava a floresta. Chamei a Jenny para fora e ela veio dar uma olhada, dizendo que provavelmente era um urso preto, já que eles estão por toda parte aqui em cima. Então fui fazer minhas coisas e partimos para a estação de esqui, onde tivemos uma boa corrida de 8 horas. Depois, paramos em um restaurante para comer e voltamos para casa. Nesse ponto, estava completamente escuro lá fora e começou a nevar novamente. Acendemos uma fogueira, ligamos o aquecedor no máximo e começamos a tocar música alta. Começamos a beber e eventualmente precisei usar o banheiro. Mas já que eu ia calçar as botas de qualquer maneira, pensei em fazer tudo no banheiro externo. Corri para fora na tempestade de neve em direção ao banheiro mais uma vez. Dessa vez, bati a porta para evitar que a neve e o ar frio batessem no meu rosto. Ainda ouvia a música alta de dentro da casa, mas por cima disso, ouvi o som de passos na neve passando pelo banheiro. "Jenny!" gritei. Sem resposta. Os passos apenas se afastaram. Levei meu celular comigo, então mandei uma mensagem para ela. "Você está do lado de fora?" Não entregou imediatamente, porque o sinal do meu celular era ruim lá em cima. Alguns minutos se passaram e eu ainda estava no banheiro. Estava prestes a terminar quando a música alta parou subitamente. Era um silêncio total, exceto pelo som dos flocos de neve atingindo o chão lá fora. Assim que saí do banheiro, percebi que estava completamente escuro aqui fora agora. As luzes da casa estavam apagadas. Imaginei que talvez a energia tivesse acabado. Usei a lanterna do meu celular e notei um novo par de pegadas na neve indo em direção à casa. Segui as pegadas até a porta da frente. Elas pareciam parar e depois continuar ao redor da casa. Bati na porta e gritei o nome da Jenny. De repente a porta se abriu e um braço me puxou para dentro da casa. Era a Jenny. Ela fechou a porta e a trancou.
Sussurrou que havia um homem que tentou abrir a porta, a qual ela trancou assim que fui ao banheiro porque estava assustada. Ficou sozinha quando viu a pessoa na porta, que não era eu. Ela desligou a energia, se escondeu em um canto na sala de estar e assistiu horrorizada enquanto um estranho passava lentamente pela janela da sala. Cheguei à porta apenas alguns minutos depois disso. Jenny me contou sobre a adega secreta no chão, onde o pai dela guardava algumas espingardas, e nos orientamos no escuro. Encontrei a alça dela, levantei e abri. Agora, usando minha lanterna, desci pela escadinha e peguei uma das armas na parede. Em seguida, esperamos no sofá no escuro, com medo de acender as luzes novamente e nos expor a quem quer que estivesse lá fora. Os vizinhos mais próximos não eram uma caminhada curta. Jenny disse que não poderia ter sido nenhum deles, e é provável que nem estivessem em Vermont neste momento. Novamente, o único som era o das gotas de neve atingindo o chão lá fora, até que o som doentio de passos na neve retornou. Peguei a arma carregada e fui até a porta da frente, abri e disparei cerca de 3 tiros para o ar, gritando. Os sons dos passos desapareceram. Imagino que eles correram para longe, e o som dos tiros ecoando no ar encobriu o som dos passos, se afastando. Partimos na manhã seguinte sob a recomendação do pai dela, que disse que era melhor não estar lá naquele momento. Eles não têm realmente nada. Estavam preocupados com o roubo, então simplesmente saímos de lá no dia seguinte. Pelo menos aproveitamos nosso dia inteiro de snowboard. Mas aquela noite foi definitivamente uma experiência assustadora, para dizer o mínimo.